Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o quinto domingo da Páscoa. Quinto domingo da Páscoa. Já chegamos até aqui, já preparando o nosso coração para celebrar a ascensão do Senhor e logo em seguida a grande festa de Pentecostes. Abra agora a sua Bíblia em São João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam apagados os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Amado povo de Deus, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho de São João, tão conhecido, mas às vezes não tão aprofundado. Veja a beleza, veja a profundidade dessa comparação, dessa alegoria que Jesus usa para falar da relação que nós precisamos ter com Ele. Jesus usa a simbologia da videira. Ele mesmo diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Não é possível um ramo dar fruto se ele não estar ligado à videira. Por isso que a palavra que mais se repete no Evangelho de hoje é a palavra permanecer. E se essa palavra se repete muitas vezes é porque ela é importante. Permanecer, entendam bem, não é somente estar junto. Veja, Judas estava junto com Jesus, caminhou com Jesus mais de 3 anos, mas parece que ele não estava em Jesus. Em Jesus. Por quê? Porque não comungava dos seus sentimentos, dos seus planos, das suas ideias. Estava muito interessado na bolsa de dinheiro, na sua ganância, na sua avareza. E por isso fechou o coração e não quis permanecer em Jesus. Estava com, mas não estava em Jesus. Estar em quer dizer estar dentro. Sabe aquela pessoa que você ama tanto, que você não vê todo dia, que você não fala todo dia? Essa pessoa pode até morar em um outro país, mas quando você a encontra, parece que vocês acabaram de se viram hoje de manhã. Existe um elo interior. Existe algo que te liga a essa pessoa. Eu tenho muito isso com algumas pessoas, né, que às vezes até quando está acontecendo alguma coisa ruim, eu sinto. Do mesmo jeito essas pessoas param comigo. Então existe um elo interior que nos liga e nos faz permanecer
um no outro. É o que Jesus está falando. Essa ligação que faz a gente dar fruto, né? O Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. E o que faz uma árvore estar viva? É exatamente a seiva. A seiva. E essa seiva é exatamente o Espírito Santo de Deus, que sopra onde quer, em quem quer, como quer, que não aceita estar numa moldura, numa caixinha, trancafiado, não. O Espírito Santo é livre e nos faz livres. Então o Espírito Santo, ele é essa seiva que faz o ramo frutificar. Gente, às vezes a gente é muito bobo, sabe? A gente é muito bobo. Eu me lembro de uma história que o Padre Dourado, um grande sacerdote, que eu tive a graça de conhecer, ele contava, que eu aprendi, que eu gosto muito de repetir essa história, é a história do galo bobo. O galo bobo era um galo que ele acordava todo dia antes de todo mundo, e ele cantava e o sol nascia, e ele achava que o sol nascia porque ele cantava. E durante muito tempo ele alimentou essa ideia. É aquela pessoa que diz, que se eu não estiver aqui nada funciona. Morre para ver. Vai aparecer alguém. Dá-se um jeito. Mas tem gente que se acha insubstituível. Que o mundo não gira sem ela. E eu confesso para vocês que teve uma época, nos meus primeiros anos de padre, que eu estava com a síndrome do salvador do mundo. Como a gente costuma dizer, né? Abraçar o mundo com as pernas. Dormir tarde, acordar cedo e fazer tudo, porque no fundo é um ato egoísta, você quer estar no controle. Você quer que as coisas funcionem e funcionem do teu jeito. E aquele galo era assim. Só que um dia o galo dormiu um pouco mais. E adivinha o que aconteceu? O sol nasceu belamente, de forma bela, esplêndida. Então, o galo acordou e ficou decepcionado. Claro, precisamos trabalhar, precisamos fazer a nossa parte, dar os nossos 5 pães e 2 peixes, rolar a pedra, botar água, e o resto é Jesus que faz. Ele transforma a água em vinho. É Ele que faz ressuscitar Lázaro. É exatamente Ele que multiplica os pães, mas a gente faz a nossa pouca parte. Ele faz a maior parte. Mas eu não posso achar que tudo vai depender de mim, porque não é assim. Jesus está dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer. Não adianta você ter um plano pastoral perfeito, não adianta você querer que tudo funcione dentro da métrica, porque se não for assim não vai dar certo. Não é assim. A gente precisa planejar, se organizar, mas existe algo que é maior que tudo isso, é a graça de Deus. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você não vai aprender a educar os seus filhos apenas lendo livro. 5 dicas, 10 dicas para poder educar seus filhos. É com a graça de Deus, é o Espírito Santo que vai conduzindo. Eu, para poder exercer o meu ministério pastoral, sacerdotal, eu não consigo fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me informar, eu tenho que pesquisar, mas eu sei que no fim das contas é o Espírito Santo que dá aquilo que de fato é necessário para que a palavra atinja os corações. Não são as minhas métricas. Eu vou falar assim, eu vou me comportar assim, eu vou cantar isso, tem que ser desse jeito. Se eu quiser fazer tudo do meu jeito, pode ter certeza, não vai dar certo. E não dá mesmo. Não dá mesmo. Se eu não permanecer, por isso que a primeira coisa que eu faço, todo dia, assim que eu acordo, é ir rezar. Vem Espírito Santo. Vou para diante do Santíssimo, vou meditar a palavra de Deus, vou me preencher.
estar, permanecer na videira. Por quê? Porque se eu não permanecer, eu não vou saber o que aconselhar, eu não vou saber o que pregar, eu não vou saber o que cantar, eu não vou saber. Sem mim nada podeis fazer. Isso é total dependência de Deus. Mas tem gente que se acha, né? Ah, se eu fizer assim, se eu fizer assim, se eu fizer assim, vai dar tudo certo. Não vai. Pode tentar. Não vai. Eu sinto muito lhe dizer, mas não vai. Porque Jesus disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Sem mim nada podeis fazer. Sem a seiva, a árvore não tem vida. A árvore não dá fruto. Pode até ser muito bonita, muito frondosa, mas não dá fruto. Não dá. Não adianta. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida é aquilo que Jesus mesmo falou. Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais é tudo mais. Primeiro busque permanecer em Jesus. Gente, até mesmo as coisas da igreja. Tem gente, meu Deus, que assume tanta coisa. É catequista, é ministro da Eucaristia, toma conta da capela, canta, faz leitura, bate o sino, passa a cestinha e quer fazer tudo. Se você estiver fazendo tudo, mas sem apenas estando perto e não estando em Jesus, mais cedo ou mais tarde você vai se cansar. Como eu já vi muita gente abandonando porque estava fazendo muitas coisas para Deus, mas não estava em Deus. E como diz sabiamente aquele cardeal Vantuat, ele diz: as coisas de Deus não são Deus. Antes de tudo, a gente precisa permanecer em Deus. E o resto é consequência. O que eu faço na pastoral é consequência do que eu vivo na minha intimidade, na minha vida interior, na minha vida de oração, na minha vida de intimidade com Deus. O resto é transbordar dessa relação minha com Deus, permanecendo nele, recebendo a seiva do Espírito Santo, sendo poldado ali pelo agricultor que é o Pai. Aí vai dar fruto. Se não, pode desistir. Não dá. Que a gente possa ter consciência disso. Guarda aí no teu coração. Transcreve essa frase, bota na capa do teu celular, bota na parede do teu quarto, na tela do teu computador. Jesus dizendo para você, sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada é nada. Aqui não tem alguma coisa, tem nada. Então que a gente possa depender realmente dele, que é quem nos torna capazes de dar algum fruto nessa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem.